Oi, gente, lembrando que eu faço live de segunda a sexta-feira na Twitch, então pesquisa lá, react_do_lucas, que você vai achar meu perfil, me segue lá e me acompanha de segunda a sexta-feira, das 6 horas até as 9h30 da noite, beleza? Valeu! Oi, gente, e aí, como vocês estão? Tranquilos? Aqui quem fala é o Lucas e bora mais um react no canal. Dessa vez a gente vai estar conferindo mais um vídeo do nosso querido Cronosfera. Black Clover é ruim? Como consertar? Vamos ver, eu particularmente gosto muito da obra de Black... Desculpa. Gosto muito da obra de Black Clover, porém, quando eu comecei a assistir a obra, eu, nossa, odiava o Asta. Nossa, eu achava que ele gritava demais, que ele era irritante demais, e isso no início me incomodava muito, mas muito mesmo. Mas eu fui assistindo a obra, fui me apaixonando por todos os personagens e hoje é uma obra que eu particularmente gosto muito. Vamos ver se o Guto concorda comigo ou se ele tem outros argumentos para levantar. Lembrando que se você já é inscrito no canal, deixa aquele likezão porque ajuda demais. E se você ainda não é inscrito, seja muito bem-vindo. Inscreva-se, ative todas as notificações e receba vídeo todos os dias. Beleza? Então... Go! Preparadas, senhoritas e senhoritos? Então bora conferir. Black Clover é ruim? Como consertar? Canal Cronosfera, go! Black Clover é com certeza um título que chegou ao seu ouvido em algum lugar do mundo, não importa onde você esteja. Nossa, esse início! Você gostando desse anime e tendo assistido a ele, ou simplesmente ignorando por não gostar de alguns fatores. A questão é que a obra, pelo meu ponto de vista, é muito boa, mas existem sim alguns fatores que a gente pode mexer. Então vamos no vídeo de hoje, consertar Black Clover. Bora! Bom, esse vídeo aqui é o segundo vídeo de uma série que, né, tá sendo uma série agora, só porque agora tá ganhando o segundo vídeo, que a gente faz aqui de vez em quando, comentando sobre como consertar um anime. Esse vídeo aqui vai ser mais focado nos pontos negativos. A gente já tem vídeos falando sobre as partes boas de Black Clover, né, alguns vídeos aqui, que, né, tá aparecendo aqui em cima no card, comentando sobre todos os momentos bons, sobre pontos positivos, sobre um monte de coisa, e esse vídeo aqui será sobre as partes ruins. Como que a gente poderia melhorar esses pontos aqui. Então, se você gosta... Vamos ver. Com certeza vale. E se você não gosta... Eu gosto. Gosto muito. Se você assistiu pelo menos um episódio, talvez seja por isso que você não goste. E a gente vai entender exatamente... Os primeiros agora. Episódios... Ou, na verdade, daqui a pouco. Porque antes, que você conhece... Não. Sabe? Pra vocês, na descrição. Não. Quero saber tudo. Tá. Não é mágica. Gradualmente. Tá. Lembrando, tem desconto no link. Então passa lá. E agora... Bora! Vamos sim ao primeiro episódio de Black Clover. Nossa! Eu quase parei de assistir no primeiro episódio. O episódio é uma das coisas essenciais, é o ponto primordial ali para você fazer com que o público queira assistir a sua obra. E Black Clover erra em todos os pontos do primeiro episódio. Isso eu percebi a primeira vez que eu assisti, lá pra 2017, quando lançou. Eu odiei o primeiro episódio. Eu também. Isso não mudou com o passar dos tempos. Eu comecei a gostar de Black Clover, li o mangá inteiro, vi muitas das partes do anime e tudo mais, mas o primeiro episódio eu odeio. Continua sendo chato bastante ruim. Pra caralho. Mas por que, Guto? Por que esse primeiro episódio é bastante ruim? Vamos ao tudo que acontece no episódio. Basicamente, no início, somos apresentados ali ao Asta e ao Yuno. Inclusive, o título do episódio é esse, Asta e Yuno. Eles nos mostram ali as diferenças entre esses dois personagens. O Asta sendo aquele cara mais destrambelhado, aquele cara mais barulhento e que ali não consegue utilizar magia. E esse já fica claro que é um ponto importante para aquele universo. Enquanto o Yuno é o cara dos sonhos. O Yuno é aquele cara que é muito inteligente, aquele cara muito bonito, aquele cara que todo mundo gosta e tem uma magia muito equilibrada, muito controlada e consegue utilizar bem os seus poderes. Eles vão em algum momento receber o seu Grimório, né, pra começar ali a sua vida como magos. E nesse momento as coisas não saem como esperado pro Asta, porque ele não recebe Grimório algum. Nenhum. Ele sempre tava esperando que ia chegar o momento dele, que a magia dele ia despertar, ia ser aquele debut dele ali. Mas isso não acontece.
Mas o Asta continua perseverante e segue ali pro final do episódio, que vem um cara roubar o Yuno e o Asta luta contra ele e vence o cara. Esse episódio tem tantas coisas ruins, mas vamos inicialmente tirar o grande elefante da sala, que é a voz do Asta. Nossa. Sem sombra de dúvidas, querendo ou não, a voz do Asta foi uma das responsáveis por afastar o público. Sim. Muito do público. E eu nem falo brincando. Porque o voice actor era bastante novo. Ele tinha dublado algumas falas dele em 2 jogos só. E colocaram pra ele um protagonista de uma obra grande e um protagonista com um trabalho muito difícil. É muito difícil fazer a voz do Asta, porque ele precisa gritar o tempo inteiro, ao mesmo tempo que isso não fique irritante. E ele certamente não conseguiu essa segunda parte. Nossa, me irrita muito, mano. Todos os momentos do primeiro episódio, o Asta está gritando. Sim, Todos nossa. os momentos, todos os gritos dele são insuportáveis. Não é aquele grito bom. Hoje em dia ele aprendeu, né? Ele teve um bom desenvolvimento, fico muito feliz pelo dublador. Ele teve um desenvolvimento muito grande no seu trabalho. Hoje em dia ele consegue fazer o Asta gritando o tempo inteiro, sem que seja um grito ruim. Mas esse grito inicial era muito ruim. Muito ruim. E eu tenho certeza que muitos de vocês que estão vendo isso aqui... Eu quase pararam pra parei. assistir, porque não aguentavam ele. Quase. Nos primeiros episódios, no primeiro episódio, falando, não, puta, esse moleque aqui não tá valendo a pena. Nossa. Mas não apenas por isso. Se fosse apenas a voz do Asta nesse primeiro episódio que fosse ruim, é uma coisa a se relevar. Só que todo episódio é terrível. A gente tem que colocar como comparação aqui, vamos pegar, por exemplo, o primeiro episódio de Naruto, que eu acho um dos primeiros episódios muito bons, e segue a mesma lógica básica de ser um primeiro episódio de shonen de porrada, certo? O primeiro episódio de Black Clover, ele carece de muitas coisas, mas ele tem outras que não deveriam ter. O que eu mais sinto incomodado quando eu assisto esse episódio é que ele tem muito, mas muito, mas muito diálogo expositivo. この子はおとなしそうだが、こっちは元気そうだな。 Ele não nos mostra as coisas, ele tá sempre contando pra gente. Ele coloca um personagem, tal personagem tem tal característica. Vem um velho, vem uma pessoa da igreja, vem um cara ali, uma criança. Eles vêm comentar sobre aquela característica. Ele não tá mostrando o Asta, tipo, ele mostra um pouco do Asta sendo destrambelhado, só que ele mais fica falando sobre isso. Ah, quando eles eram crianças, isso aqui aconteceu, isso aqui tal coisa aconteceu. E aí fica muito tempo nisso. O segundo episódio também é terrível. O segundo episódio é terrível e é nessa mesma pegada. Muito... É foda, mano. É foda. Dá vontade de parar. Dizer flashback. É a questão de estar te contando demais, falando oralmente. ある日、大怪我したアスタと帰ってきたあの時から、ユノは泣かなくなったのよね。 E existe uma regra entre algumas aspas, dentro do mundo do cinema, que é o famoso show don't tell. Mostre, não conte. Se você consegue contar uma boa história, você quer dar aquele traço de personagem, você quer nos introduzir algum tipo de climática, me mostra isso. Coloca isso dentro de um contexto, faz essa história chegar a mim, sem que você tenha que me dizer, olha só, tal coisa é de tal forma por causa disso. Afinal de contas, é uma história audiovisual. A mensagem tem que ser passada de todas as formas. E esse primeiro episódio, além de ter essa grande carga de diálogos expositivos e diálogos bem ruins, a verdade é que ele não tem carga dramática. Nossa. Hoje em dia, gostando do Asta, talvez eu consiga enxergar um pouco mais de carga dramática nesse episódio. Porque ele é um personagem que tá desde sempre ali, perseverante, todas as coisas ruins acontecem com ele continua treinando, continua malhando, sempre falando ali que vai conseguir. Ah, não tem magia, tudo bem, eu vou mostrar pro mundo como é que é, vou bater de frente e vou me tornar o Rei Mago. E aí chega o final do episódio, que sinceramente não faz sentido aquele cara. O Não vilão mesmo. chegou, é um cara qualquer que está ali querendo roubar o Grimório do Yuno. Do nada. Claro que o Grimório não vai funcionar, eles sabem disso, Sim. a gente sabe disso, e tá aquele personagem ali. Que é um personagem, é só um cara que tá ali pro primeiro episódio. É. まだ俺は魔法帝に 魔法帝お前が Esse é o tipo de coisa que eu vejo que Naruto acertou muito. Por exemplo, em Naruto, a gente tem a figura do Mizuki. Que tá ali no primeiro episódio, que é o cara que faz o contraponto no final do episódio, luta contra o Naruto e etc. Ele traz uma carga dramática grande, porque ele odeia o Naruto. Ele odeia a Kyuubi, ele odeia tudo que foi construído, ele odeia aquele universo. A existência dele ali está dando corpo Faz pra sentido. história e corpo pro desenvolvimento do personagem.
ナルトの正体が化け狐だと口にしない掟だ。つまりお前がイルカの両親を殺し里を壊滅させたキュービのヨーコなんだよ。O Naruto tem ali o processo de ficar triste, de perceber que talvez ele seja uma pessoa ruim, que talvez a existência dele seja negativa, por ter trazido essas coisas, esses males. O demônio que está dentro dele trouxe todos esses males para essas pessoas que, né, de certa forma estão sofrendo legitimamente. E depois tem o contraponto do Iruka, que É muito bom, feliz é muito mais uma bom. vez. そうだよな、ナルト。寂しかったんだよな。 Mas aqui, a gente tem esse cara que é só um ladrão qualquer. É. Que, principalmente, não está fazendo nada com o Asta. O protagonista da história não está envolvido na trama do primeiro episódio. Pior, né? Não é que ele tá querendo caçar o Asta porque, sei lá, porque ele sentiu que o Asta tinha uma energia diferente, ou ele quer zoar o Asta. Não. Poderia simplesmente, se você quiser fazer uma coisa mais básica, ser um grupo de gente que odeia, que não é mago, e vai lá dar um cacete no Asta. Vai lá brigar com ele, vai lá bater nele, vai lá qualquer coisa, qualquer tipo de, né, de sentimento Não. ali que fosse ser gerado dentro de você, pra você ter uma empatia pelo Asta, pra você entender que existe um sofrimento dele em não ser uma pessoa que se encaixa naquele mundo. Porque o Asta do episódio inteiro fica ali falando, eu vou conseguir perseverar, não sei o que lá, outro. E no fim do episódio vem um cara qualquer falando umas coisas pra ele. E Ele pensa em desistir. ele sempre lembra em outros momentos da história que aquele foi o momento que ele se deixou abater e ele não vai deixar isso acontecer mais. Mas ele se deixou abater por aquele cara random. Tipo isso. どんだけ努力してもどうにもなんねえこともあるのかもな。 Um monte de gente mais importante já falou isso pra ele. Né? Um monte de momento ele já esteve mais triste. Ele, depois que pegou o Grimório, poderia ter ficado mais triste, poderia ter, né, demonstrado ali a tristeza. Eu acho que, inclusive, esse primeiro episódio poderia ter muitas dessas alterações de personalidade do Asta. Não de personalidade, mas de humor. Né, de ficar triste, de se dar o direito de ficar triste quando não recebeu o Grimório, de ter os momentos ali, para que depois desse primeiro episódio, já que você quer que o Asta seja um personagem que fica feliz o tempo inteiro, depois do primeiro episódio, você faz isso. E deixa o primeiro episódio para que ele tenha essas quebras. O momento que ele tá ali triste, treinando sozinho, depois de não ter recebido o Grimório, existe um certo pesar, se você for imaginar o ponto de vista dele, mas não é mostrado no anime. Mais uma vez, precisa ser mostrado. Poucas coisas ali poderiam ter resolvido. Botar ele falando aquelas frases motivacionais dele e depois dando... Sabe aquela clássica tremida de anime que tá tentando segurar o choro ali por mais que aquela situação seja triste? Isso já resolveria. Pior. E colocar principalmente o vilão do episódio na conta dele. O cara quisesse alguma coisa com o Asta, mas o cara queria alguma coisa com o Yuno. Era um ladrão qualquer que está dando risada puramente. O mais genérico possível, um vilão de qualquer anime que você vê por aí e você não quer assistir mais. É verdade. Se tivesse o peso, a carga dramática de um Asta duvidando de si mesmo naquele momento por conta de um personagem mais forte no sentido narrativo, de um personagem que fosse diretamente relacionado Sim, à a temática trama. do Asta. Um personagem que veio ali exclusivamente pra desmoralizar quem não é mago. Um personagem que estivesse ali pra acabar com os sonhos dele. E não apenas um ladrão de livro. 頑張ろうが俺は魔法使えねえのか。こんな哀れな奴がいるとはね。魔法帝どころかろくな働き口もね。 Então, como o Asta é o protagonista da história, essa carga precisava estar nele, precisava fazer com que a gente se emocionasse, até mesmo nesse primeiro episódio, assim como foi o primeiro episódio de Naruto. Trazer o personagem pra um sentimento triste, pra depois conseguir erguê-lo. E o Yuno, nessa situação, que acaba salvando o Asta desse sentimento, funcionaria tal qual o Iruka funcionou no primeiro episódio de Naruto. E poderia ser incrível. O primeiro episódio poderia ser incrível. 明日は俺のライバルだ。ごめんな、ナルト。 Nossa, olha a diferença. もっとしっかりしてりゃこんな思いさせずに済んだのに。 Tem uma pequena diferença, né? Um outro ponto de Black Clover que eu tenho que citar aqui, que é fraco, é bastante fraco, é a lógica de poderes dentro do universo. Porque eles utilizam a magia e só. Não existe descrição, não existe aquela complexidade que nem precisava ser uma coisa muito absurda. Não precisava ser um Nen de Hunter x Hunter, que tem seus 5 variações, mas as tipo... Não, tem a mana. Coisa na Eles outra, têm a mana. variações que você consegue utilizar. Não. Só precisava ter alguma coisa. Black Clover, nesse sentido, ele é muito, mas muito raso. Existe a magia, e a magia pode ser absolutamente qualquer coisa. Ah, a magia do Grimório especial do Yuno. O Yuno tem 4 folhas no seu Grimório, ele é mais especial, ele é abençoado pela mana e etc. Aí ele usa vento. E aí o cara que tem 3 Grimórios, 3
2 folhas no Grimório que não é especial, usa fogo. E aí o outro cara usa tempo, e aí o outro cara usa sonho, e aí tem personagem que usa planta, e aí tem personagem que usa vidro, tem personagem que usa, sei lá, um bastão pegando fogo, e não existe uma certa lógica por trás disso. É tudo. Pelo menos eles não tentam, não fazem questão alguma de colocar isso muito claro. Em shonen de porrada, como a gente tem esse tipo de poder, esse tipo de escalonamento de poder, é muito interessante traçar regras pra você saber quando uma coisa tá sendo absurda, quando aquela coisa não tá sendo. Pra saber quem é mais poderoso. なんだこれ魔法けどそれらしい魔法を食らった覚えは Em Black Clover tem um pouco de dificuldade de você olhar pro personagem e falar, não, esse personagem vai ganhar daquele. Porque geralmente se esse cara é mais forte, pontualmente, não importa que tipo de poder dele, acaba rolando. E aí sempre tem uma surpresa ou outra, como num dos arcos bem recentes. Mas assim, eu acho que precisava de uma lógica. Precisava ser mais tabelado. Tipo, ó, existe a magia, existem 5, 6 tipos de magia. Uma magia que você produz. Seria legal, seria legal. Você altera o seu corpo. Coisas básicas, como Sim. sei lá, as frutas de One Piece, que deixam ali categorizados mais ou menos como que elas existem. Não necessariamente uma é mais forte do que a outra, Mas existem os seus tipos muito claros e reforçados durante a história. Ou até mesmo os tipos ninjas de Naruto, que você, né, tem claramente ali Taijutsu, Ninjutsu e Genjutsu, e aí existem várias coisas dentro desses grupos, mas eu sinto realmente que a magia em Black Clover é uma magia, puramente. aberta. Puramente magia também. Agora, o que cada uma faz, por que uma é mais especial, quem é mais especial ou não, aí vai depender do momento. Acho que esse ponto aqui, com certeza, seria mais interessante se existisse uma complexidade. ならば始めよう手合わせよ Lá vem, lá vem. Black Clover também, eu acho que um dos pontos mais fracos em seu desenvolvimento é o Complexo de Vegeta. O Complexo de Vegeta nada mais é do que um personagem que é equivalente ao Vegeta. A gente tem isso em praticamente todos os shonen de porrada, que também pode ser chamado de Complexo de Sasuke, que é o personagem que representa a figura do Sasuke. É o cara que faz o contraponto ao protagonista, é o Sasuke. E aqui a gente tem claramente esse contraponto. Yuno. Seria o Yuno. Afinal de contas, o primeiro episódio chama Asta e Yuno. Sim. Eles são rivais ali. アスタは俺の誇りですしライバルですから Só que Black Clover segue por uma pegada um pouco diferente, e isso é bastante positivo. Não é aquela lógica de ser rival, e eles vão ser sempre Naruto e Sasuke, eles vão ser sempre Goku e Vegeta. Não, o Asta não tem só o Yuno de rival. Sim. Isso é interessantíssimo. Durante vários arcos ele consegue novos rivais, ele encontra outros personagens que querem ficar tão forte quanto ele. É legal. E vice-versa, né? Ele consegue criar esse tipo de relação com várias pessoas, e isso é legal, só que o Yuno é colocado de lado. Por Pra mais que caralho. ele fosse apresentado desde o primeiro episódio como Asta e Yuno, eles foram deixados na igreja juntos. Ele é deixado muito de lado. Juntos, são os rivais primordiais, querem ser rei magos e tudo mais, e eles se influenciam positivamente, né? Caso você não tenha visto Black Clover, não são rivais que se odeiam nem Sim. nada. Eles têm a sua rivalidade, só que eles sempre influenciam o outro a ficar mais forte e tal, isso é bem legal. どっちが先に宝物殿にたどり着くか勝負だ Mas voltando aqui, o Yuno é fraco. O Asta é um personagem bem legal. É um personagem Desenvolvido. simples, porém com muitas, É legal. né, com muita carga emocional ali dentro de toda a obra. É um personagem bem show. E todos os outros rivais do Asta praticamente são mais interessantes do que o Yuno. Inacreditavelmente. É uma grande injustiça que acontece com esse personagem, que só agora, depois de... Agora tá tendo foi começar a ter desenvolvimento. um pouco mais de foco, Sim. sendo que a história inicialmente chama Asta e Yuno. É aquele tipo de coisa que eu sinceramente até não entendo. É positivo porque não virou um Naruto Shippuden. Não é aquela coisa que ficou focado em Naruto e Sasuke, Asta e Yuno o tempo inteiro e ignorou os outros personagens. Não, pelo contrário. Na verdade, trabalhou muito bem vários e vários outros personagens, só que o Sasuke, o Vegeta, foi esquecido no rolê. O Yuno é mais desinteressante do que os outros personagens, muito, sabe? Personagens que não deviam ter tanto foco, não, entre algumas aspas, né? Em relação ao Yuno, em proporção ao desenvolvimento do Yuno, tem muito mais esses outros personagens. E o Yuno cai nesse esquecimento. E é muito fácil ele ser esquecido Porque por é conta da foda. personalidade dele. Ele não é um cara que tem a personalidade forte de aparecer demais. Ele representa o Vegeta, mas ele não é o Vegeta. Ele não é aquele cara que vai falar um monte, é o cara que vai Não. estar presente, é o cara que vai estar ali, sempre chamando atenção. Não. O Yuno é um cara quieto. Ele é quieto, silencioso, bastante forte, o pessoal gosta dele, ele tem um destaque quando ele aparece e tudo mais. Só que o problema é, quando
ele aparece. Ele não tá no grupo principal do Asta, do grupo dos magos, então ele aparece muito menos. Ele não tá acompanhando o dia a dia do cara, então ele aparece muito menos. E aí eu sinto que esse desbalanço entre esses dois personagens pesa bastante pra obra, porque... É foda mesmo. Considerando a coesão narrativa desde o começo ao fim, o rival principal do Asta não é nem um pouco comparável a ele. Não em força, mas em presença dentro da própria história. E eu acho que esses pontos aqui, se fossem bem trabalhados, se fossem alterados, tanto o primeiro episódio, a dublagem... Eu fico muito feliz que hoje em dia, né, o dublador faça bem, mas... É até um erro da seleção de voz, colocar inicialmente para uma obra importante um novato, né, para protagonista principal, mas fico feliz que hoje em dia esteja tudo certo. Trabalhar mais ainda os seus poderes e principalmente trabalhar o único personagem que foi esquecido, enquanto todos os outros são muito bem trabalhados. Eu acho que Black Clover teria um potencial muito maior. É um anime que eu gosto muito e vale muito a pena ver. Novamente, se você chegou nesse ponto aqui, não vale a Black pena. Clover, viu todas essas críticas, essas são as críticas que tem um anime. Assista, Mas vale muito a pena. É extremamente positivo. É uma coisa que eu realmente acho que vale muito a pena assistir, mas a verdade é a verdade. E se esses pontos fossem mexidos, se esses pontos tivessem sido considerados e gradualmente, né, dá pra recuperar algum deles, pelo menos, Dá. com certeza, nosso menino do Clover ficaria ainda melhor. Acabou! Tchau! Eu concordo plenamente com o nosso querido Guto aí do canal Cronosfera. Conforme ele falou, mano, o primeiro episódio é extremamente difícil de se assistir. Nossa, o Asta gritando. Ai, velho, é difícil, mano. Eu confesso que eu, particularmente, quase parei de assistir o anime por causa disso, porque é realmente algo que incomoda. E nos primeiros episódios ainda fica mais ou menos ele sempre gritando e tal. Aí no decorrer da história... Ele consegue o grimório dele, aí eles vão lá fazer o teste e tal. Aí a trama começa a ficar mais interessante. Aí eu falei, vou dar uma chance, quero ver e tal. E aí a dublagem, obviamente, vai melhorando. Ele para um pouco de gritar, ainda grita, mas menos do que no primeiro episódio. O que me incomodava bastante. E aí eu fui acostumando. Mas, igual o Guto falou... Perdão. Esse tipo de coisa não tem que acontecer no primeiro episódio, tá ligado? É inadmissível esse tipo de coisa acontecer. E realmente, aquele vilão que foi apresentado no primeiro episódio é horrível. E é engraçado ver que, por exemplo, o Yuno, ele tava com umas correntes em volta dele ali. Meu, é nítido que naquele momento o Yuno conseguiria se virar daquelas correntes de boa, mas ele fica lá, preso, de boa, esperando o Asta meio que salvar ele, sabe? Você sabe que ele poderia salvar. Você sabe que ele conseguiria se virar facilmente sozinho, mas... E o vilão é péssimo, né? É aquele vilão que ele só aparece uma vez, ele aparece, eu acho que mais pra frente lá, mas é bem aleatório. Ele queria roubar o Grimório do Yuno, sendo que ele não conseguiria usar, ninguém conseguiria usar. Mas no mercado negro teriam pessoas que pagariam um preço alto. Por que você vai pagar um preço alto num Grimório que você não vai conseguir usar? What the fuck? É fraco. E aí ele falou das questões das magias. E realmente eu concordo. Não tem uma classificação da magia. Por exemplo, a gente tem o Yami, que é o meu personagem predileto. Um dos, né? Junto com o Rei Mago. E ele tem... uma das magias mais fodas do anime. Só que, a gente não consegue saber o porquê que ela é uma das mais fodas, o porquê que ela é uma das mais fortes. Aí a gente tem o capitão do Alvorecer Dourado, que agora eu esqueci o nome. Ele tem lá a magia da árvore e tal. Perdão, a tosse tá difícil. Extremamente poderoso também. Só que, não tem, uma classe, por exemplo, sei lá, Grimórios da classe A, B, C, tem os esquemas das estrelas e tal, mas parece que não adianta de nada, sabe? Porque, o próprio Grimório do Yami não é, 4 estrelas, mas ele é extremamente apelão. Eu acho que o do Rei Mago também não é 4 estrelas, mas é extremamente apelão também. Então falta meio que uma classificação ali pra gente ter uma noção maior de quem é mais poderoso que quem, entendeu? Porque, por exemplo, eu acho que deveria ter
ou uma classe especial para falar, mano, esses Grimoires aqui são os tops. Teoricamente, é os 4 estrelas, que a gente vê o do Yuno e eu acho que a gente vê o do primeiro Rei Mago. Só que são fortes, são, mas parece que tem outros mais fortes, sabe? Então você fica meio... Ok. Pra finalizar, Yuno, que teoricamente seria praticamente o segundo protagonista da história, né? Conforme o nosso querido Guto falou, o primeiro episódio foi descrito Asta e Yuno. Só que, meu, no decorrer da história ele é totalmente deixado de lado. Tipo, eventualmente ele aparece aqui, aparece ali, mas tipo, conforme o Guto falou, tem outros personagens que se tornam rivais do Asta que tem muito mais tempo de tela do que o cara que era pra ser o rival dele. Então, realmente eu acho que foi mal explorado o personagem. Ele tá tendo um desenvolvimento melhor agora na parte do mangá. Vai ser interessante ver isso no anime também. Mas eu espero que continue, porque agora o mangá tá chegando na sua reta final. E espero que tenha aí... Meu Deus! Um desenvolvimento melhor pro personagem. Porque o Yuno parece que ele só aparece nas batalhas ali, pra meio que ficar pau a pau com o Asta. Mas tipo, meu, a gente não acompanha tanto o desenvolvimento do personagem. Então às vezes quando ele aparece você fica... Tá, é só o Yuno. Tipo, você fica meio desinteressado. Eu acho que não sei se é essa a proposta do autor. Porque acredito que ele queria ter sim 2 protagonistas. Mas da forma como a história foi contada até agora, não foi tão bom quanto a gente esperava. Beleza? Então é isso. Lembrando que o segundo link na descrição é o link do nosso querido Planosfera. Se você puder deixar um like lá no vídeo dele, deixar um like aqui no meu vídeo. É o maior dos vídeos. É o maior dos mundos. Beleza? Então é isso. Muito obrigado. Valeu, falou. E até o próximo vídeo. Never see my